Olá, seja muito bem-vindo. Vamos criar um quiz verdadeiro ou falso bíblico com 12 perguntas. Será que você acerta todas? Mas antes já, deixe seu like e se inscreva. Vamos lá. Pergunta 1. Adão foi morador do Jardim Botânico. Verdadeiro ou falso? Tempo 5 segundos. Falso. Ele não foi morador do Jardim Botânico, e sim do Jardim do Éden. Pergunta 2. A primeira ave solta por Noé na arca foi pomba. Verdadeiro ou falso? Tempo 5 segundos. Falso. Antes da pomba, Noé soltou um corvo. Pergunta 3. Deus prolongou o dia para que Josué fosse bem-sucedido na batalha. Verdadeiro ou falso? Tempo 5 segundos. Verdadeiro. Como está escrito em Josué 10 versos 13 e 14, e o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Pergunta 4. O pai de João Batista ficou temporariamente mudo por duvidar das palavras de um anjo. Verdadeiro ou falso? Tempo 5 segundos. Verdadeiro. Ver. Lucas 1 versos 13 ao 20. Pergunta 5. Os irmãos de José o lançaram na cova dos leões. Verdadeiro ou falso? Tempo 5 segundos. Falso. Não foi na cova dos leões, e sim numa cisterna. Pergunta 6. Davi fingiu-se de louco para não ser assassinado. Verdadeiro ou falso? Tempo 5 segundos. Verdadeiro. Está escrito em 1 Samuel 21 versículo 13. Por isso, na presença deles ele fingiu estar louco, enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Pergunta 7. Zacarias subiu numa árvore para ver Jesus. Verdadeiro ou falso? Tempo 5 segundos. Falso. Não foi Zacarias, mas Zaqueu. Pergunta 8. Abel matou Caim. Verdadeiro ou falso? Tempo 5 segundos. Falso. Caim que matou Abel. Pergunta 9. O corpo de Moisés foi sepultado pelo Senhor. Verdadeiro ou falso? Tempo 5 segundos. Verdadeiro. Ver. Deuteronômio 34 versículos 5 e 6. Pergunta 10. Sansão matou 600 homens com uma guilhada de bois. Verdadeiro ou falso? Tempo 5 segundos. Falso. Quem fez isso foi Sangar, e não Sansão. Pergunta 11. Tiago e João foram apelidados de filhos do trovão. Verdadeiro ou falso? Tempo 5 segundos. Verdadeiro.
Marcos 3 verso 17, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Pergunta 12. Pedro foi repreendido pelo apóstolo Paulo. Verdadeiro ou falso? Tempo 5 segundos. Verdadeiro. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Gálatas 2 versículo 14.